Liliane Reis, tá, gente? Liliane Reis, ela é a nossa convidada essa noite. É um prazer, Liliane, estar aqui contigo. Eu acompanho o seu trabalho, admiro demais o seu trabalho. E aqui para o IDSH, eu que sou também psicopedagoga e neuropsicopedagoga, fico assim, admirada com todo o trabalho que você faz de orientação, de supervisão, as mentorias, e gosto demais do seu trabalho, acompanho e admiro muito. E achei Muito assim, obrigada. fiquei muito feliz em você ter aceitado participar da live, né? Porque eu sei que você tem muito para contribuir nesse tempo para tanto as escolas como também para as famílias. Acredito que daqui a pouco vão estar entrando aí, né? As famílias e também alguns profissionais de educação. Então, nesse primeiro momento, Liliane, eu quero lhe dar a oportunidade para que você apresente aí o seu trabalho, tá? E enquanto o pessoal vai entrando, nós vamos, né, aguardando aí enquanto você está se apresentando, tá bom? Pode Ok, falar. eu agradeço muito, né? Muito bom estar aqui com você, muito bom compartilhar experiências. Então, essa é a nossa proposta mesmo, né? E quando você nos convidou para a live, eu disse que bom, porque realmente nós gostamos disso, né? As parcerias na nossa área precisam ser constantes. A gente, cada vez mais, né, fortalecer a nossa área, fortalecer a psicopedagogia, fortalecer quanto mais esse assunto que você nos chamou para conversar, que é um assunto tão importante, né? Que é a questão, a inclusão já é tão importante nesse processo do pós-pandemia, se é que a gente pode dizer que a gente está no pós, né? É, A gente ainda está vivendo a pandemia, né? Mas esse retorno ao presencial, né? Então, aos sim, poucos, nós estamos voltando ao presencial, as crianças voltando à aula presencial. Então, e esse retorno realmente, eu acho que a gente nunca começou um ano letivo com tanta expectativa quanto esse ano, na verdade. Né? verdade. Então é um prazer estar aqui com você, com todo mundo que estiver aqui nos acompanhando. É um prazer para a gente estar discutindo um assunto tão importante, né, que é a inclusão pós-pandemia. Sim. O IDSH, gente, é um instituto. Nós trabalhamos aqui com uma parceria também com uma equipe multidisciplinar. Nós temos aqui tanto psicólogos, por sinal, a nossa psicóloga, Cristina Queto, entrou aí agora. Ela é a nossa psicóloga, ela trabalha aqui com a gente, faz um trabalho maravilhoso. Seja bem-vinda, Cristina. Trabalhamos também com uma equipe aqui de fonoaudiólogos, de nutricionista, tá? Dando esse suporte. Temos também aqui a nossa fisioterapeuta, que faz um trabalho também com. Ela é, além de fisioterapeuta, é psicomotricista, e aí faz um trabalho também de psicomotricidade com crianças, adolescentes e adultos. Tá? Temos também aqui no IDSH uma proposta de acompanhamento pedagógico especializado com esse período, né, de 2020, que foi o período de pandemia, né, 2020 e 2021, os alunos, no caso, os aprendentes, né, voltando para a sala de aula em 2021, com a proposta semipresencial. Tivemos muitas famílias que buscaram esse suporte, não só psicopedagógico para avaliação, como para uma orientação, né, para a rotina de estudos, porque os meninos, né, os aprendentes, os estudantes, né, eles começaram a perder a motivação para o estudo, e com isso nós sabemos que essa a desmotivação causou em muitos estudantes uma dificuldade de aprendizagem, né? Foi um dos itens, né? Uma das coisas que estavam sinalizando, né? Um dos itens que estavam sinalizando muitas dificuldades de aprendizagem em crianças. Elas começaram a perderam, né, a questão da rotina escolar. Muitas famílias vinham com esse questionamento que não estavam conseguindo, né, ajudar os filhos nesse processo de uma rotina escolar com esse ensino remoto.
E hoje, atualmente, nós estamos aí presencial e podemos ver o quanto que muitas escolas, o que é que vem acontecendo, né? Recebendo, hoje mesmo eu faço um trabalho de psicopedagogia institucional e o que é que eu posso dizer, né? Estamos recebendo muitas crianças autistas, né? Nas escolas, crianças que, graças a Deus, já estão com seus relatórios e com os seus diagnósticos, o que eu acho assim mais interessante, né, e mais importante. E por isso eu pensei nessa perspectiva de falarmos hoje sobre essa importância dessa inclusão, porque ainda ouvimos, Liliane, muitas pessoas falando assim, poxa, que coisa, né? Quantos diagnósticos agora de autismo, mas falando assim como se fosse uma crítica, sabe? Em relação a isso. E nós que somos profissionais sabemos, né, da importância de hoje termos o quê, né? Essa oportunidade de termos profissionais capacitados para estar fazendo, né, essa avaliação e conseguir dar esse diagnóstico precoce para que, quanto mais cedo, né, vier essa oportunidade de intervenção, né, nesse processo do diagnóstico com autismo, né, quanto mais precocemente a gente puder fazer essa intervenção com essa criança, sabemos que o resultado, né, o prognóstico vai ser muito melhor. Então, você, como é uma profissional nessa área de autismo, eu gostaria, né, de lhe dar essa oportunidade de você estar falando sobre esse processo de um diagnóstico hoje muito mais cedo, né, vamos dizer assim, a gente já está tendo essa maravilha de termos, né, esse diagnóstico hoje, né, mais cedo em relação ao autismo. Como é que você pode estar falando desse processo de inclusão nas escolas? Uhum. Assim, você citou a questão do autismo, mas não apenas o autismo, né? Na verdade, o bom, né, o que é maravilhoso hoje, e cada vez mais cedo nós estamos percebendo algumas alterações de desenvolvimento encaminhando para o especialista, né? Independente do diagnóstico. Porque Sim, muitas pessoas ainda se prendem muito assim, eu só vou levar para intervenção ou para terapia se houver realmente um diagnóstico de um transtorno ou no caso de uma deficiência. E nós sabemos quanto que tem crianças que, mesmo no caso da pós-pandemia mesmo, como a gente tem muitos casos de dificuldade de aprendizagem, até por conta desse período de pandemia, e o quanto que a criança sofre. Então, assim, independente de ser um transtorno ou não, um quadro de deficiência ou não, a intervenção precoce não quer dizer com isso que a gente não é, porque muitas pessoas acham assim, ou falam assim, então nós vamos normatizar, né? Então se a criança sai do que é esperado para a idade, então a gente precisa da terapia, não é isso. Mas muitas vezes, quando a gente espera o tempo passar, muitas vezes a criança pode sim ter um transtorno, ou pode inclusive ter uma deficiência, ter o autismo, e a gente perdeu tempo, como você falou, da importância que tem a estimulação precoce. Então, independente de ter um diagnóstico ou não, se a gente está vendo alguma alteração no neurodesenvolvimento, nós precisamos acompanhar essa criança. Nós precisamos fazer uma avaliação, fazer uma intervenção especializada. Eu acredito que também o que tem ajudado muito a questão do diagnóstico precoce, além das famílias, né, e do acesso à informação hoje, a gente tem muito mais acesso à informação, também os pediatras estão agora, inclusive faz parte, né, da puericultura, a avaliação de sinais de autismo. Infelizmente, a gente ainda tem pediatra que não avalia, ou que acha que, eu disse assim, não, vamos esperar o tempo da criança, né? Tem isso. essa questão também, a gente ainda tem hoje isso, mas também a gente tem pediatras que já faz parte, né, da puericultura, a investigar se tem algum sinal, qualquer sinal de atraso de desenvolvimento, e daí já encaminha logo para uma intervenção, independente de que lá na frente se feche um diagnóstico ou não. Então, o mais importante para a gente não é o diagnóstico em si, mas que a gente veja que se tem habilidade alterada, se está fora do marco do desenvolvimento, nós precisamos investigar. Excelente a sua fala aí, quando você trouxe duas coisas aí interessantes. Uma,
esse processo de pandemia, que simplesmente, que as pessoas acham que uma dificuldade de aprendizagem, as pessoas acham, associam muito a questão da dificuldade de aprendizagem está muito relacionada a um transtorno. As pessoas, elas ainda têm esse olhar aí, né, equivocado em relação, né, meu filho, ele não tem nenhum transtorno, né, ele passou essa pandemia, mas eu sei que ele não tem nenhum transtorno. Mas o que eu acho interessante, né, como você pontuou aí, que ele pode não ter um transtorno, mas devido à pandemia, devido a todas as situações que essas crianças, né, esses adolescentes, eles passaram dentro de casa, em suas casas, né, presos, muitos desenvolveram um processo aí de ansiedade, e sabemos que a partir do momento em que ocorre aí qualquer situação que venha mexer com as emoções, provavelmente essa pessoa, né, esse indivíduo, ele venha não existe desassociação, né, de emoção com aprendizagem ou com o cognitivo, né, com cognição. É algo que as pessoas precisam entender que, que o emocional, né, ele caminha junto o tempo inteiro com a cognição. Fatores externos venham, possam acontecer, né? Se fatores externos eles afetarem a questão emocional de um indivíduo, provavelmente esse indivíduo vai desenvolver alguma dificuldade de concentração, alguma dificuldade emocional que venha afetar a aprendizagem. E isso aconteceu no momento da pandemia. Muitos desenvolveram algumas questões emocionais. E com isso, a gente entende a importância dessa avaliação precoce, né, para ver se existiu alguma questão aí que está gerando uma dificuldade de aprendizagem, para que possa realizar uma intervenção logo, né, mais cedo, para que não venha, como você trouxe aí, não venha, porque o transtorno ele pode vir a ser uma questão biológica, mas também nós sabemos que pode vir a acontecer algo adquirido. Nós sabemos disso. Então, Liliane, você pode trazer um pouco para a gente essa questão da importância da avaliação precoce dentro das dificuldades de aprendizagem? Sim, inclusive para nós, os profissionais, está cada vez mais difícil, né, fechar um diagnóstico de um transtorno justamente por conta dessas questões da pandemia, né? Então, a pandemia gerou dificuldades de aprendizagem, gerou atraso de desenvolvimento que a gente precisa levar em consideração. E cada vez mais eu tenho trabalhado com as famílias e com os professores para não se prender tanto ao diagnóstico de um transtorno. Mas se existem alterações na aprendizagem, porque também a gente está acontecendo outro movimento. Da mesma forma que tem o movimento de aumentar, né, a questão dos diagnósticos, a gente também está tendo um movimento de muitas escolas ou famílias justificarem a dificuldade que a criança está apresentando com a pandemia. E aí não procura uma avaliação, porque diz assim, mas só que ela ficou tanto tempo em casa. Então, esse período em casa fez com que ela tivesse esse atraso, o aparente atraso no desenvolvimento. Sim, com certeza sim. Porém, a gente não pode esquecer que junto ali com esse atraso de desenvolvimento, que pode ter sido amplificado por conta da pandemia, a gente pode ter um transtorno ali começando a se desenvolver. Então, uma dificuldade na aprendizagem que não tem fator biológico envolvido, ela muitas vezes ela pode estar desassociada de um transtorno, mas só que ela pode ser um sinal inicial de que tem um transtorno ali. E se eu não cuido isso, aí muitas vezes eu tenho um transtorno associado, quando a gente tem postergar, né, uma avaliação depois,
além de perder tempo de marco de desenvolvimento, de fazer uma estimulação, muitas vezes a gente vai ter um quadro onde a gente vai ter um transtorno de aprendizagem ou até um quadro de deficiência como o autismo vinculado a baixa autoestima, baixa autoconfiança. Que eu sempre falo que, assim, trabalhar com uma dislexia, né, pura, apesar que é difícil a gente ter uma dislexia pura sem já ter afetado o emocional. Porque, às vezes, quando chega no consultório, já afetou o emocional. Então, mas você trabalhar com uma criança com uma dislexia que não tem um impacto ainda no emocional dela, na questão da autoestima, da autoconfiança, é bem diferente de você trabalhar com uma criança que chega no consultório com a autoestima acabada, dilacerada, que não confia mais em si. Então, quanto mais você demora de procurar uma avaliação ou uma intervenção, se está vendo algum sinal de atraso, então você pode gerar ali um problema muito pior. Então, a questão da avaliação, eu sempre tenho falado para os professores, para os pais, a gente trabalha muito justamente nessa conscientização. Então, eu não posso dizer assim, cada criança tem seu tempo. Não, cada criança tem um tempo, só que esse tempo é dentro do que a gente chama de marcos do desenvolvimento. Então, a gente tem um movimento, no caso da leitura escrita mesmo, a gente tem um movimento cada vez maior de pessoas que querem que a criança se alfabetize muito antes do tempo, né? Então, assim, para a leitura escrita, a gente tem um marco de desenvolvimento, que é o quê? Se espera que uma criança se alfabetize por volta, né? Assim, geralmente com 7 anos é a idade da criança alfabetizar. Mas tem crianças que alfabetizam com 5. Ok. Então, se a criança tem de 5 a 7 anos, 7 anos e meio, dependendo de como foi o processo de alfabetização dela, isso seria algo natural para o processo de avaliação. Então, mas se a criança tem 9 anos, se a gente vai esperar o tempo dela? Não. Se ela tem 8 anos, a gente vai esperar o tempo dela? Não. E aí eu ainda vou dizer outra coisa. Aí alguém pode dizer assim, Liliane, então você está dizendo que uma criança de 5 anos que não está alfabetizada é normal porque está dentro do marco de desenvolvimento. E eu vou dizer, pera lá, é normal ela não estar alfabetizada. Porém, essa criança, se ela teve uma boa escolarização, se ela fez educação infantil, essa criança precisa reconhecer letras, ela precisa ter alguma noção de consciência fonológica. Então, se eu tenho uma criança que fez uma boa escolarização, uma boa educação infantil, ela não está alfabetizada aos 5, ok, se espera que a criança não esteja alfabetizada aos 5. Mas quando a gente vai avaliar toda a parte de consciência fonológica, reconhecimento de letra, ela ainda é pré-silábico, então isso já me diz alguma coisa. Essa criança está fora do que se espera para o desenvolvimento de uma criança neurotípica, né, ou que não tem um transtorno de aprendizagem. Só que aí, claro, aí vocês vão me dizer, mas a gente teve, a nossa live fala sobre a pandemia. Nós tivemos a pandemia agora. Então, é uma criança de 5 anos, na verdade, quando começou a pandemia, ela tinha 3. Por mais que ela tenha feito aula remota, a gente sabe que a escola não fez. Muitas escolas não conseguiram se adaptar muito bem ao remoto. Muitas famílias também, ou a própria criança. Então, tem crianças, às vezes, de 5, 6 anos, que está entrando agora na escola, efetivamente. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Mas a gente tem que levar em consideração, mas a gente tem que estimular essa criança. Porque ela está ali com uma lacuna no seu desenvolvimento. Se a escola não leva isso em consideração, independente de ser transtorno ou não, e se a escola aí ela vai para os 5 anos, mas ela não reconhece letra, não reconhece número, não tem nenhuma consciência fonológica, quando ela chegar no primeiro ano, provavelmente ela vai ter dificuldade. Aí que a gente chama de dificuldade na aprendizagem. E se essa dificuldade cursar com uma dislexia, que a gente só vai poder realmente diagnosticar quando a criança tiver cerca de 8 anos, então quanto tempo que a gente esperou? Então imagina que a criança de 8, 9 anos que ainda não é alfabetizada, o quanto que ela já perdeu também de autoestima, de autoconfiança. Então a gente sempre fala, pessoal, a avaliação, quanto antes a gente tem algum sinal de estar com alguma dificuldade de aprendizagem, a criança não está conseguindo acompanhar a turma, ela está desmotivada, a questão da preguiça, né? Muitas vezes a gente diz assim, a criança está com preguiça, né? Então, preguiça, na verdade, eu sempre digo, inclusive eu disse que eu vou fazer uma matéria essa semana falando sobre isso. Preguiça não é causa, preguiça é consequência. Isso. Tá? Então, se a criança está com preguiça, eu digo, é um sinal ali, um alerta para você olhar. Então, se a criança está com preguiça, é porque provavelmente aquilo está sendo muito difícil para ela. Então, se está sendo difícil, é porque pode ter uma dificuldade ou um transtorno ali que está gerando, na verdade, a indisposição ou a falta de vontade, por conta de uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança. Né? Então, nós seres humanos somos assim, nós podemos pensar em nós, adultos. Se algo é difícil para a gente fica indisposto para aprender aquilo ou para se dedicar para aquilo. Então, não é diferente com a criança. A gente não pode justificar
com a preguiça. Preguiça é consequência. A gente tem que ver a causa dessa aparente preguiça. Perfeito, perfeito, porque nós que trabalhamos na clínica sabemos e escutamos muito, né, essa queixa quando a família vem para a clínica trazendo no caso, né, a criança ou adolescente, ele não tem interesse pelos estudos, né? A gente sempre Esse ouve. pode ser o primeiro sinal, né? Esse pode ser o primeiro sinal de que tem um transtorno ali. Pois é. Que pode estar acontecendo um transtorno. Pois é. Então, assim, é muito importante a gente até ter. Eu sempre oriento as famílias quando elas trazem essa questão dessa fala, né? Ah, eu percebo que ele não tem interesse. Para o celular ele tem interesse. Para outras coisas ele tem interesse. E por quê? Quando está relacionado ao estudo, ele não tem interesse. Então, se aquilo ali não está interessante para ele, é porque alguma coisa, como você trouxe aí, né, está provocando a ele algo que para ele o melhor é o quê? Eu não quero isso. Né? Ele vai fazer o que nós chamamos de uma fuga aí de demanda, né? Eu não quero isso aqui não é atrativo para mim, mas não é um desinteresse por não estar motivado ao estudar, mas sim porque aquilo ali é algo que não lhe dá um prazer para estar, não é, naquele momento desfrutando do estudo, não é? Porque existe alguma dificuldade aí, não é? Perfeito aí essa sua colocação. Com isso aí, Liliane, o que é que eu venho percebendo, né? Como eu trouxe, esse ano eu tive a oportunidade de fazer uma parceria, estou começando a fazer parcerias com algumas escolas. Desde o ano de 2021, eu comecei a fazer algumas parcerias, o Instituto, né, começou a fazer algumas parcerias com escolas, e nessas parcerias começamos a identificar, né, algumas questões também internas, escolares, que é essa questão de como o professor vai trabalhar esse aluno. De que forma? Você falou algo aí interessantíssimo quando você disse, infelizmente, hoje, uma das maiores justificativas que estão sendo dadas nesses momentos em que essas famílias vêm à clínica, né, ao nosso consultório, ou então quando estão na escola. Aí, né, traz essa fala, a desculpa foi a pandemia, tá? Pronto. E aí nós percebemos, eu sempre tenho perguntado à família, tá? Mas o que você percebe, eu sempre faço isso com a família, mas me diga uma coisa, você percebe que esses exemplos que você trouxe aqui, esses sintomas que você está trazendo aqui, só vieram aparecer depois da pandemia ou o seu filho ou o seu neto já apresentava esses sintomas? E aí muitos reconhecem e dizem, depois da pandemia ficou mais forte, não é? Ficou mais latente depois da pandemia. Então é aí que a gente percebe que são realmente pessoas, são crianças, são adolescentes que já apresentavam alguns sintomas, mas que não era procurado ou foi procurado e depois parou por causa da pandemia. E aí como é que nós, né, o que é que você pode trazer como profissional também para as famílias, né? O que é que você pode trazer aí de orientação? Principalmente aquelas famílias que eu hoje tenho recebido nas escolas, famílias que estão com relatórios de 2017, relatórios de crianças, adolescentes que foram acompanhados até 2018 e que não fizeram intervenção nenhuma, tá? Só fizeram um relatório para ter o que nós falamos aí, né? Apenas para ter um diagnóstico. Aí quando você pergunta, mas ela começou a fazer intervenção? Ah, não, veio a pandemia, eu parei, não fiz mais nada. Que orientação você pode estar dando nesse momento às famílias? Na infância, 6 meses ou alguns meses tem uma diferença enorme. Tá? Então, na infância, um período de 1 ano sem uma intervenção, ou vou esperar o próximo ano, isso tem um impacto enorme. É só a gente observar uma criança de 7 anos, a diferença que é de uma criança de 8.
né? Uhum. Às vezes até de 6 meses de diferença. Então, vamos pensar numa criança que tem 5 anos e uma criança que tem 5 anos e 6 meses, né? Então, na infância, nós estamos com o nosso processo em transformação, em desenvolvimento. Então, esperar para amanhã, né, ou esperar para ver, você pode estar perdendo um tempo muito precioso no desenvolvimento do seu filho. Então, a estimulação deve ser o quanto antes, independente dele ter um transtorno ou não. Nós precisamos desmistificar esse olhar de que a psicopedagogia ou a neuropsicopedagogia ou a neuropsicologia é apenas para crianças que têm alguma deficiência ou algum transtorno. Porque dificuldades de aprendizagem, elas trazem tanto prejuízo, muitas vezes, quanto um transtorno. E então a gente precisa, e sem falar que a gente pode inicialmente pensar que é uma dificuldade de aprendizagem, até por conta desse cérebro estar em desenvolvimento e tem determinados transtornos que a gente não pode diagnosticar, como por exemplo a dislexia, muito cedo. A gente vê sinais de risco, mas a gente precisa esperar o tempo de maturação do cérebro para poder realmente fechar um diagnóstico, como o TDAH também, né? Então, o TDAH, às vezes a gente já tem crianças, né, com 3, 4 anos com diagnóstico de TDAH. Pode acontecer, dependendo, a gente pode analisar que essa criança está realmente fora do que se espera para uma inquietação, uma hiperatividade que pode estar prejudicando essa criança. Mas TDAH, geralmente, a gente só faz um diagnóstico lá depois de 6, 7 anos. Então, mais uma criança que apresenta uma hiperatividade quando ela está bem pequena, aí eu vou esperar fechar um diagnóstico quando ela tiver 6, 7 anos para poder começar a intervir? Não, eu preciso intervir logo. Pode ser que seja apenas uma dificuldade de aprendizagem. Pode ser que seja uma questão de rotina. Eu vi até no seu material, no seu Instagram, falando, né, uma live que você fez sobre a rotina de estudos. Sim. Pode ser uma questão de rotina. Nas anamneses, né, quando a gente recebe a família, cada vez mais a gente está ouvindo essa queixa. Assim, a família diz assim, antes da pandemia a gente tinha uma rotina. Ou quando a gente pergunta os horários de dormir e de acordar, né? Antes da pandemia ele acordava a tal horário, ele dormia a tal horário. Depois da pandemia a gente perdeu totalmente a rotina. Sim. Então essas questões de oscilação de rotina pode gerar inquietação, pode gerar sinais que pode parecer um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode não ser. E a gente orientando, fazendo uma orientação adequada em relação à rotina, em relação a essa dinâmica familiar, muitas vezes isso melhora. Mas isso também pode, a gente não tem como saber se isso também não é um transtorno. E a gente está perdendo um tempo de estimulação. Daí a estimulação precoce, ela, independente do diagnóstico, ela vai ser fundamental. Então, se o seu filho está tendo prejuízo na aprendizagem, está tendo prejuízo no seu desenvolvimento, você está vendo que ele não está motivado para os estudos, que ele está com essa preguiça, né, de aprender, está tendo alterações, inclusive aí você falou da questão da ansiedade, né? Então, a gente tem crianças que cada vez mais estão tendo também alterações emocionais, crianças que estão comendo demais, aquela criança que só belisca o tempo todo, que tem dificuldade de dormir. E isso está afetando também a sua aprendizagem, então não espere. A gente sempre fala que tem um livro, não esqueci o nome do autor, que fala o seguinte, não espere e haja logo, ele é inclusive sobre autismo. Sim. Então, esse não espere e haja logo, que é o título desse livro, ele é para tudo na vida, principalmente quando a gente fala de infância. O tempo na infância, ele é muito rico. Cada mês que se passa, é só a gente pensar como é um bebezinho, né? Do 0 a 1 ano, né? Quanto que muda o desenvolvimento da criança. A gente sabe que de 0 a 1 ano é uma mudança enorme, mas de 1 para 2 também, de 2 para 3 também, de 4 para 5 também. Então a infância, cada ano, cada mês, cada semestre, ele é fundamental para o desenvolvimento. Então a gente não deve perder tempo. Não deve, e também não deve ficar com esse receio, ou às vezes, quando nós profissionais dizemos à família assim, olha, eu não posso fechar o diagnóstico agora, né? Então, mas a criança está com alteração. A gente vai estimular, vamos estimular, e nós vamos ver mais na frente como é que ele vai se desenvolver a partir dessa estimulação. E aí, mais na frente, a gente vai poder realmente dar uma hipótese diagnóstica mais madura, até por conta da pandemia que está prejudicando esse nosso olhar de hipótese diagnóstica. Mas algumas famílias ficam ansiosas ou dizem assim, não. Às vezes a família diz assim, você falou do relatório, né? Ela disse que não tinha nada não. Né? Ela disse que não tinha nada não, que tinha que olhar mais na frente, mas não tem nada, que não tem nenhuma hipótese diagnóstica, então não tem nada. E na verdade não é isso. Na verdade, muitas vezes a gente orientou que continuasse a estimulação para que só fosse fechada ou uma hipótese diagnóstica mais amadurecida depois de um determinado período. E agora, depois da pandemia, a gente tem essa necessidade ainda maior. Com certeza. De esperar esse tempo, né, de estimulação.
Com para poder certeza. fechar um diagnóstico, né? Você falou sobre a questão do autismo, né? Do aumento de casos de Uhum. autismo. Então, isso é muito comum, eu ouço muito, tem muitos pais que me perguntam, Liliane, e esse crescimento de autismo aí, será que, né, tá em moda, né? O que é que Isso. tá, ou o que é que tá acontecendo para ter tanto autista, né? E, assim, eu tenho quase 18 anos, né, quer dizer, já tenho 18 anos de clínica. Então, eu sempre falo o seguinte, eu digo, olha, logo quando começou, assim, a aumentar mais casos de autismo, a gente dizia assim, não, eram crianças que não eram diagnosticadas, e que agora, com conhecimento, está sendo mais diagnosticado. Ok, esse movimento existe, tá? Então, antes, muitas vezes a gente até postergava e dizia, não, é o jeito dele, ele vai desenvolver, vamos botar na escolinha que ele começa a falar, né? E Isso. muitas vezes a criança tem muitos adultos que têm autismo que nunca foram diagnosticados, porque Perfeito. eles foram convivendo, né? Convivendo com o transtorno. Como tem muitas pessoas que têm TDAH que não foram diagnosticados, com dislexia que não foram diagnosticados. Porque na nossa época, né, a gente fala assim, parece que a gente ficou Sim. muito velha, né? Na nossa época, a gente dizia assim, a gente também não tinha, era comum na nossa sociedade, a gente não tinha essa necessidade de ser letrado. Então, quando eu era criança, existia um índice de analfabetismo muito grande, tá? Isso culturalmente era aceitável. A gente viveu uma transformação, e essa transformação é maravilhosa, que hoje a gente não aceita mais de uma forma natural como a gente aceitava quando era criança. Sim. Então, essas famílias que eram crianças nessa época, muitas, até por falta de acesso à cultura letrada, elas ficavam analfabetas ou começavam o estudo, aí vinha aquela história de não dá para estudo, e vamos trabalhar e vamos viver a vida. E aí, muitas vezes, a gente está pegando os filhos dessas pessoas hoje no consultório, e muitas vezes a gente também ouve essa justificativa. Às vezes a justificativa é a pandemia, ou muitas vezes a justificativa é assim, mas o pai era assim, mas a mãe era assim. Isso é de família. E realmente, tem uma característica genética ali muito Isso. grande. Só que Uhum. assim, às vezes o pai ou a mãe teve sofrimento por não alcançar uma determinada série escolar e às vezes até tem muita dificuldade com a escrita e com a leitura, mas quando nós éramos jovens ou nós éramos crianças, a alfabetização não tinha um impacto social tão grande como hoje. Uhum. Então, quando era na infância, a gente tinha muita, né, como eu falei, muita gente analfabeta. Só que hoje nós usamos, assim, a nossa cultura letrada hoje, o nível de exigência de letramento e de alfabetização é muito maior, Sim. né? E cada vez mais cedo. Então, uma pessoa que não era alfabetizada há 30, 40 anos atrás trazia sofrimento para ela, mas não trazia tanto sofrimento quanto hoje no nível de cultura letrada onde nós estamos. Então, não ter acesso à leitura escrita por causa de um transtorno ou uma dificuldade, hoje vai impactar muito mais a qualidade de vida dessa pessoa. Não que não impactasse antes, mas hoje impacta muito mais. Muito mais mesmo. A gente pode ver assim que as crianças, né, cada vez mais a gente percebe que nesse momento agora, com esse retorno, nós podemos ver aí meninos, né, crianças que estão com esse processo, como você trouxe aí logo no início, de uma dificuldade em estar com o desenvolvimento da consciência fonológica, né? A gente consegue perceber, até mesmo porque muitas crianças nesse processo aí agora, elas não foram, estavam no momento do processo de alfabetização, né? E aí esses 2 anos ficaram, né, fora, vamos dizer assim, desse momento mesmo de interação com o outro, né, na escola. A gente sabe que da importância da alfabetização, desse momento da interação, a gente sabe disso, que uma alfabetização, um processo de alfabetização que foi vivenciado presencialmente com o remoto, a gente sabe que existe sim diferenças. Então, a importância desse momento, a família entender que muito além, né, muito para além aí de um diagnóstico, né, como você trouxe, de um transtorno, né, no caso do neurodesenvolvimento, né, o mais importante aí é a importância da intervenção nesse processo. Porque uma criança que ela está hoje, né, com 8 anos de idade, com 7 anos de idade, e que ela ainda não conseguiu, né, diferenciar, como eu vi, né, tenho visto, né, nesse momento, crianças que ainda não diferenciavam, como você trouxe aí, letras de números,
né? Eu recebi crianças no mês de janeiro que elas não diferenciavam, crianças de 7 anos que não diferenciavam letra de números, né? Elas ainda estavam naquele processo ali, como nós chamamos, né? No nível mesmo, né? Pré-silábico, né? Crianças que estavam com muitas dificuldades dentro do processo aí fonológico, não conseguiam identificar som nenhum, e até mesmo a questão das letras, né? Vamos dizer assim, não conheciam. Então, a importância dessa intervenção, né, dessa criança, e a gente sabe que a sala de aula em si é um momento importante, sim, para a criança estar presente, mas sabemos também o valor que tem uma intervenção, quando, principalmente porque essa criança ela vai estar diretamente com o profissional, né, o especialista. Vai ser o especialista e a criança. Então, ele vai ter aí uma oportunidade, o especialista ele vai ter uma oportunidade diferenciada de acompanhar essa criança e fazer esse momento, né? De até mesmo identificar muito mais assim preciso qual é essa dificuldade que essa criança ela está apresentando nesse momento, até mesmo de não conseguir fazer, alcançar, né, esse desenvolvimento, né, de consciência fonológica. Então, como ajudar essa criança? O especialista ele vai identificar de forma muito mais precisa, apenas com a criança, né, no consultório. Outra coisa, Liliane, que eu gostaria, né, de que você pudesse estar abordando aqui com a gente, trazendo aqui para a gente, como fazer esse processo avaliativo nesse momento, né, com as escolas. Que sugestão você poderia estar aqui trazendo para as escolas nesse primeiro momento? Porque nós estamos vendo aí, nós já estamos aí agora no mês de março, as aulas, muitas escolas iniciaram dia 31 de janeiro, outras início logo de fevereiro, né, começaram as aulas. Não teve essa parada aí, né, para o carnaval, mas aí estamos agora, aí, início de março, e já estamos aí com as escolas fazendo o quê? O seu processo de verificação, né, que algumas escolas chamam de verificação, outras escolas chamam de avaliação mesmo, né? E como é que o que é que você sugere, né, para essas escolas? Como seria esse processo, né, de verificação ou de avaliação para esses alunos, principalmente esses alunos que, deixa eu só sinalizar aqui, alunos que ficaram 2 anos parados, porque tiveram aqueles que os pais permaneceram com a aula remota, mas aqueles que os pais tiraram mesmo da aula remota, acharam que, né, não teria nenhum resultado, vamos dizer assim. Que sugestão você dá para esse processo avaliativo dessas crianças? Primeira coisa para a escola, né, eu também diria o mesmo conselho, né, não espere e haja logo, né? Então tem escolas que, por conta da pandemia, falam isso, mas ela ficou esse período sem estudar, então vamos esperar o tempo da criança. Então, primeira coisa, se a criança tem dificuldade na aprendizagem, independente da pandemia ou não, a pandemia ela pode gerar quadros de dificuldade de aprendizagem. Porém, quadros de dificuldade de aprendizagem, elas precisam ser avaliados pelo especialista. Então, se essa criança está apresentando dificuldade na aprendizagem, então solicite uma avaliação. Converse com esse pai, com essa mãe, converse com essa família e oriente. Que você não está dizendo ou não se sabe se essa criança tem um transtorno ou não. Mas a pandemia, inclusive, gerou quadros de dificuldade de aprendizagem. E essas dificuldades de aprendizagem precisam ser avaliadas e acompanhadas, para que elas não aumentem ou não gerem maior sofrimento. Enquanto você falava, eu pensei muito nessa questão do sofrimento na infância. Então, nós adultos temos uma forma de lidar com o sofrimento que é diferente da criança. Então, nós adultos, muitas vezes nós não conseguimos identificar o nosso sofrimento, nós adultos, né? Então, mas nós muitas vezes conseguimos identificar, eu estou triste por causa disso, eu estou frustrada por causa disso. A criança não vai conseguir verbalizar ou identificar isso. Então, a frustração dela por não aprender vai vir através de um outro sintoma. São sintomas como a ansiedade, ou a sintoma da preguiça,
o sintoma da indisciplina, o sintoma da agressividade, o sintoma da apatia. Então, tem vários comportamentos que podem vir à tona, que é uma forma da criança estar dizendo: eu estou sofrendo por isso. Porque ninguém gosta de ficar para trás, né? Ninguém gosta de ver os coleguinhas aprendendo e a pessoa ficando para trás sem aprender. E esse sofrimento, essa sensação de estou ficando para trás, ela pode vir em formatos de comportamentos diferenciados. E o que a gente deve prevenir até e cuidar é com esse sofrimento da infância, porque isso aí pode repercutir muito mais coisas lá na frente ou prejudicar ainda mais o desenvolvimento dessa criança. Sim. Então, se está tendo quadro de dificuldade de aprendizagem, converse com a família, chame a família para orientar, para procurar o especialista. Em relação à escola, quando a gente fala no processo de inclusão, eu sempre falo que a escola, na verdade, não precisaria a gente falar educação inclusiva, porque a educação já é inclusiva em si. Isso. Então, a gente precisa saber, enquanto escola, lidar com essas diferenças. Então, não é porque a criança está com dificuldade, então eu vou mandar ela para o especialista e eu vou seguir com o meu currículo normal, e é ela que não se encaixa no meu currículo. Não, não é isso. Eu vou precisar olhar essa diversidade que eu tenho na sala, com níveis de alfabetização diferentes, com níveis de aprendizagem diferentes, com níveis de conhecimento de matemática também diferente, e precisar, sim, adaptar ou buscar novas formas de ensinar que atendam a todos os níveis. Então, cada vez mais o processo, a gente vai tomando consciência, né? Porque sempre foi assim, mas cada vez mais a gente precisa tomar consciência que o processo de inclusão ele é muito mais amplo, e ele atende não só pessoas com deficiência ou algumas pessoas com transtorno de aprendizagem. Ele deve também incluir, né, essas pessoas que estão com dificuldades por questões amplas. E a gente está fazendo muito essa questão da dificuldade com a pandemia. Mas antes da pandemia, quantos quadros a gente tinha de dificuldade de aprendizagem? Por mudança de escola, mudança de cidade, separação dos pais, problemas financeiros, problema de saúde na família. Então, tanta coisa que acontecia e que muitas vezes gerava uma dificuldade de aprendizagem na criança. Com a pandemia, a gente está muitas vezes jogando a responsabilidade toda na pandemia. Só que todos esses problemas que eles já aconteciam, eles continuam acontecendo. Tá? E eles continuaram acontecendo durante a pandemia, o que só piorou mais ainda, né? Então, e ainda todo mundo junto na mesma sala sofrendo, né, tudo isso. Eu tô aqui toda hora olhando pro lado, porque assim, eu tô em mudança, minha casa tá assim, tá virada. E meu gato tá aqui andando pelas minhas coisas aqui. Aí eu tô com medo dele derrubar minha luz, gente. Mas por isso que eu tenho mudança, tô aqui, a casa tá virada. Então, se acontecer derrubar alguma coisa, você já sabe o que é. Tá, tranquilo. Liliane, outra coisa que eu acho bastante pertinente falarmos aqui, você trouxe algo bem bacana aí, quando você disse que a gente nem deveria usar esse termo escola inclusiva, né? Porque a escola por si, né, ela já deve ser inclusiva, porque quando nós falamos em inclusão, nós não estamos só pensando nos transtornos, né, nem nas dificuldades de aprendizagem, né? Nós estamos falando de pessoas diferentes, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Todas nós somos diferentes, cada um tem uma forma de aprender. Nós sabemos que existe aí os modelos, né, de aprendizagem, né? Sabemos disso, que cada um tem uma forma de aprender, e isso não quer dizer que essa forma diferente de aprender está relacionado, né, está aí associado a algum problema, né? Está associado a alguma situação de transtorno ou de dificuldade de aprendizagem. Então, por si mesmo, a escola é um ambiente de inclusão. São pessoas diferentes, pessoas que têm culturas diferentes, moram em famílias diferentes, cada um com a forma de educar os seus filhos. Então, sabemos que a inclusão é algo essencial, eu não digo nem só na escola, mas na sociedade. Nós precisamos saber incluir. Isso em todos os ambientes. Precisamos saber lidar com essa diferença, lidar com o diferente, para que possamos acolher, não é? E saber como... Até porque a gente pergunta, né? Quem é igual, né? Isso não existe, né? E acho que viveríamos num mundo apático,
um mundo completamente. Eu acho que teríamos muito mais problemas se vivêssemos numa sociedade onde todos pensassem iguais, né? Iguais, né? Eu acredito que teríamos problemas, né? Porque a gente não tem que estar pensando igual. Quando a gente pensa diferente, nós podemos contribuir com o conhecimento. E isso é fantástico. A gente poder Seria, contribuir seria muita projeção. isso, muita Muito projeção. espelho para a gente dar conta, a gente não ia conseguir. Perfeito, perfeito. E aí, quando você traz isso, eu penso aí na situação hoje dos professores. Vamos lá, como é que eu acho não, o professor, ele tem um papel principal, né, que é esse papel de conseguir identificar. Existe alguma coisa, na minha sala eu percebo que esse meu aluno, ele é diferente, tá? E essa diferença, porque às vezes a diferença, o professor ele sempre identifica naquele que tem uma dificuldade. E esquece que aquele também que às vezes é muito falante, não é? Por que é que esse menino fala tanto? Não é? Eu estava trazendo isso para um professor, por sinal, nessa escola, que eu faço um trabalho, né, institucional. E aí eu perguntei a ele, você percebeu que nós temos um aluno que ele fala, eu percebo assim que ele fala muito em sala de aula, ele gesticula muito, você percebeu isso? E aí o professor trouxe assim para mim, não, é porque ele é muito, ele articula bem as coisas. Só que agora ele vem trazendo a questão essa articulação está sendo muito latente na sala de aula a ponto de estar causando alguns problemas na sala de aula. Então, eu gostaria de que você trouxesse um pouco essa desmistificação de que o aluno que é o aluno que pode ter aí, né, um diagnóstico, ser aquele aluno que apresenta ter algum problema. O que é que você pode estar trazendo aí para a gente, dentro desse olhar? Eu lembrei dessa fala que eu coloquei aqui sobre os marcos de desenvolvimento, em que se espera assim, o mínimo, né, de processo de alfabetização, que geralmente é com cerca de 5 anos. Então, muitas vezes, a gente tem crianças que com 2, 3 anos está lendo, e a família muitas vezes fica assim, feliz da vida, né? Só que aquilo é um sintoma. Pode ser um sintoma, né? Então, tanto pode ser um sintoma de superdotação, como pode ser um sintoma de hiperlexia com autismo, né? Então, hiperlexia, ela não vem sozinha. Hiperlexia, para as pessoas que estão nos assistindo, hiperlexia é a capacidade, da mesma forma que a dislexia é a dificuldade de aprendizagem da leitura e escrita, hiperlexia é a capacidade que algumas pessoas têm de aprender a ler de uma forma extremamente rápida e, às vezes, até aparentemente sem ter sido ensinado essa pessoa. E como a gente vê também muitos casos de famílias que dizem assim, mas meu filho fala inglês, ele fica assistindo os vídeos, né? Então ele aprendeu a falar inglês. E a família valoriza aquilo como algo positivo. Ok, positivo. Só que isso pode ser um sintoma de autismo, tá? Então, quando a gente fala em marcos de desenvolvimento, a gente sempre fala do atraso, né? Mas a gente pouco fala do excesso, né? Do desenvolvimento acima do que se é esperado para a idade, tá? Então, se a criança está tendo um desenvolvimento acima do esperado para a idade, e aí a gente vai falar um pouco sobre altas habilidades, né? Então, muitas vezes, qual a família que não queria ter um filho com alta habilidade, né? Então, muitas vezes, os pais ficam em luto quando sabem que o filho tem um atraso de desenvolvimento, tem algum tipo de deficiência. Então, a família fica em luto. E muitas vezes, se for visto, diagnosticado ou falado, essa criança parece que é um gênio, ela tem altas habilidades ou superdotação, né? Então, a família fica, né, muito feliz. Só que você muitas vezes não sabe, aí vamos voltar ao sofrimento, né? A gente muitas vezes não sabe que aquela possível alta habilidade pode gerar um sofrimento, tá? E a gente tem que estar atento a isso. Assim, dar um exemplo aqui de uma determinada criança, adolescente, né, que eu estou acompanhando, e quando a gente for fazer a avaliação nela, ela tem características de alta habilidade, porém ela chegou tendo crise de pânico, tá? Então, em níveis de ansiedade muito alto. Durante a infância, foi visto em algum momento que ela tinha algum sinal de altas habilidades? Não, ao contrário, foi muito valorizado
e como ela se desenvolvia bem, cada vez mais a sociedade exigia dela, né, resultado, resultado, resultado. Só que é uma menina muito nova, então ela tem alta habilidade do ponto de vista cognitivo, mas emocionalmente não. E aí, emocionalmente, ela não sabia lidar com aquela exigência que ela estava recebendo, né? Tanto a exigência externa como a alta exigência, o que gerou um sofrimento dela ter crises de pânico aos 12 anos. Então, e com a pandemia está tendo cada vez mais crianças com muita ansiedade, crises de pânico em muitos jovens, né? Então, assim, logo quando voltamos ao presencial, eu tive, assim, uma semana, assim, 3 casos de jovens, adolescentes, que vieram, que tinham, alguns que tinham dificuldades, tinham transtorno, inclusive autismo, e que começaram a ter crise de pânico, né, nesse retorno da pandemia. Então, nós precisamos sempre estar atentos ao sofrimento, tá? Então, e o sofrimento na infância, ele muitas vezes, ele não vai se apresentado da mesma forma que ele se apresenta na idade adulta. Para a criança chegar a ter uma crise de pânico, é porque essa criança já sofreu, está sofrendo muito, tá? Para ela chegar ao nível de ansiedade desse. Então, a gente tem que realmente observar como é que está a nossa criança. Ela está feliz? Ela está se desenvolvendo bem? Ela tem qualidade de vida? Como é que estão os seus olhos? Né? Está brilhando esses olhos dela? E perceber que muitas vezes, como você falou, às vezes o transtorno ele não se apresenta só na falta, ele pode se apresentar no excesso. E autismo, isso é muito comum, ele pode muitas vezes ser apresentado no excesso. Aqui alguém está falando aqui. Tá falando aqui algo. Meu sobrinho tem 7 anos e ele é expert em conhecimentos gerais e fala inglês perfeitamente, sem nunca ter feito o curso. Seria um sintoma de autismo? Eu não poderia dizer que é um sintoma de autismo, tá? Mas, de repente, essa criança pode precisar ser avaliada para ver se não é um caso também de alta habilidade, tá? Então, as altas habilidades, ela precisa ser vista, tá? O caso do autismo, esse sintoma isolado não quer dizer que seja autismo, mas isso acontece também no autismo. Isso acontece em altas habilidades e acontece no autismo, tá? E a criança pode ter altas habilidades e ter TDAH também, tá? Ele pode ter altas habilidades e ter dislexia. Ele pode ter altas habilidades e ter descalculia. O fato de ter altas habilidades não quer dizer que ele tenha algum transtorno, não possa ter algum transtorno associado. E se ele não tiver nenhum transtorno e tiver altas habilidades, por si ele também precisa ser olhado como uma criança de inclusão. Apesar que eu não gosto desse termo, tá? Porque eu acho que toda criança é de inclusão, né? Porque inclusão é geral. Sim. Aí eu lembro de uma determinada família, há um tempo atrás, que uma determinada colega de trabalho, psicopedagoga, me chamou para conversar sobre esse caso, o caso dessa criança, que a criança foi uma criança que começou a ler ela foi muito estimulada e começou a ler muito nova. Não quer dizer que ela começou a ler muito nova porque foi muito estimulada. Quer dizer que ela tinha cognição, né? Porque se ela fosse muito estimulada, mas não tivesse cognição, ela não iria aprender. Ela aprendeu a ler antes de 3 anos, ela já estava lendo. E essa criança, quando chegou com 3 anos, que ela começou a ler antes de ir para a escola. Quando chegou aos 3 anos, ela foi para a escola. E ela estava tendo muita dificuldade de adaptação. Porque enquanto os coleguinhas de 3 anos, imagina, estava fazendo lá as atividades de educação infantil, pintar a letrinha A, né? Ela já lia. E essa criança começou a ter problemas comportamentais na escola. No caso dessa criança, não tinha transtorno envolvido, pelo menos naquele momento não era possível se ver. Ela tinha boa interação, não tinha características de autismo, tinha muito mais características de uma possível autohabilidade, né? E essa criança estava em sofrimento. Quando ela foi para a escola, ela não conseguia interagir com os colegas. Muitas vezes, por essa dificuldade de interação, até às vezes, a criança às vezes é encaminhada como sintoma, achando que é autismo, e pode não ser. Pode ser assim, inclusive é muito comum a gente diagnosticar crianças com altas habilidades como TDAH, porque essa criança é muito mais rápida do que os outros. Então ela, enquanto o professor está falando, está dando aula, ela pega, capta e já começa a dar aula no lugar do professor. Então muitas vezes ela chega como diagnóstico de TDAH, mas apesar que TDAH pode estar associado também a altas habilidades. Sim. Né? E, na verdade, essa criança pode ter altas habilidades e estar em sofrimento. Então, por isso, a gente nunca, por um sintoma isolado, a gente pode suspeitar, né? Na verdade, qualquer suspeita de transtorno, ela envolve vários sintomas ou vários sinais. E tudo que
passa da linha do marco de desenvolvimento, ou para mais, ou para menos, a gente sempre olha para menos, né? Isso. Ou para mais, ou para menos, precisa ser investigado, precisa ser olhado. Uhum. Interessante. Então, gente, foi muito bom aí você vem trazendo aí uma fala bastante, né, orientadora aí no sentido em que você traz que, independente de um diagnóstico, gente, porque nós sabemos que muitas vezes a família vem para o consultório apenas para ter um diagnóstico. Bem, é para isso que eu busco um psicopedagogo também, mas você precisa entender que, independente de um diagnóstico, independente de um relatório para uma escola ou para qualquer outro local, né? O que é mais interessante é você entender que se seu filho ou se um parente seu, né, um sobrinho, você percebe que ele está abaixo do marco do desenvolvimento ou acima, é interessante passar por um processo de avaliação para que seja, né, venha a ser identificado alguma coisa, né? Porque a partir do momento em que você percebe que existe alguma diferença, é interessante. E se você também percebe que seu filho não tem, né, nenhuma questão relacionada ao que nós sinalizamos aqui, mas você está percebendo que com a pandemia gerou alguma desmotivação, gerou algum sintoma muito parecido de um desses transtornos, né, do neurodesenvolvimento que nós falamos aqui, como a dislexia, o TDAH, não é, o autismo. Se você percebe que o seu filho apresentou algum desses sintomas, busque um profissional, um especialista, para que seja feito essa avaliação, para que quanto mais cedo, gente, é o que nós chamamos de uma avaliação precoce, para que venha a ser feita uma intervenção precoce. Isso venha eliminar possíveis, né, desencadear aí possíveis transtornos, não é isso, Liliane? Possíveis transtornos. Sofrimento, né? E sofrimento. E sofrimentos. Por que isso? Porque a gente sabe que a criança, como a Liliane trouxe aí, ela não vai, gente, trazer para o adulto ou para o professor que ele está sentindo alguma coisa. Eu, como eu estou ainda em escola e faço esse processo, né, institucional, o que eu tenho percebido, Liliane? Adolescentes em sala de aula que têm se riscado demais, sabe? Os braços, eles não estão, eu não vou dizer até que não está se mutilando, porque eu estou já pensando em observar isso, porque percebo, né, as mangas, né, os casacos, mas assim, eu percebo que muitos desenhos nas mãos, sabe, se riscando todo, um processo de ansiedade. Adolescentes que saem de sala de aula estão levando medicamentos para a escola, não é? Medicamentos que não precisam, né, de prescrição médica, vamos dizer assim, né? No caso, aquele maracujina. Por quê? Eu estou sentindo uma palpitação, não estou me sentindo bem. E aí, os pais liberando esses medicamentos para serem levados para a escola, para que possam tomar na escola. Mães que têm chegado muitas vezes, ela voltou do meio do caminho porque ela não quer entrar na escola, né? O que você já trouxe aí. Pode ser aí um sinal de uma síndrome, né, do pânico aí, né? Pode já ser um sinal, né? É um adolescente, né? Então, assim, pelo menos é um sinal de sofrimento que precisa avaliar, né? Que precisa ser avaliado. Então, por que eu solicitei a mãe disse que existia o que eu sinalizei aqui antes, né? Que existia um relatório anterior, só que não foi trabalhado com essa criança. Essa criança não passou pelo processo de intervenção. Então, hoje, olha aí o sofrimento sendo já sinalizado, que essa criança, no caminho da escola, ela não consegue ir. Ela para no meio do caminho e tem que voltar para casa. Então, assim, a importância dessa criança hoje ser encaminhada, não só para o psicopedagogo, porque ela apresenta uma dificuldade de aprendizagem, tá? Mas também hoje
já está precisando também de um psicólogo, né? De um outro profissional para que possa estar também auxiliando nesse momento aí do sofrimento. Então, é muito importante, pais, famílias, né, escola, quanto mais precoce, né, for identificado esse sofrimento, foi identificado qualquer sintoma, encaminhe essa criança para um profissional, um especialista, para que possa ser avaliado o sofrimento da criança, para que venha a ter cuidados e não gerar, né, possíveis problemas, vamos dizer assim, futuramente. E esse futuramente é um futuro que está próximo, não é um futuro longe, né? Não estou falando de coisas que, né, venha durar depois de 2 anos, não, estou dizendo agora mesmo, né? Vamos dizer daqui a um mês, daqui a 2 meses, né? Possíveis, né, questões possíveis daqui a 2 meses. Então é muito bom que busque especialista para que possa estar observando. Bem, agora já são 8h34, nós já estamos aqui há 1 hora da nossa live. E você gostaria de estar, Liliane, trazendo mais alguma coisa aqui para a gente? Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando com você. Né? A gente, quem sabe, em breve te conhecer pessoalmente, né? Porque você é daqui de Salvador, é minha conterrânea. Sim. Eu sou da Bahia também, moro em Valência, no interior da Bahia. Sim. Então, é bom a gente fazer uma live. Engraçado que às vezes a gente tem mais contato com pessoas de outros estados até, do que nós aqui, do mesmo estado, né? E tão próximo aqui. Então é muito bom a gente estar fortalecendo o nosso trabalho aqui no nosso ninho, né? Sim, espalhar, mas também trabalhar, fortalecer o nosso ninho. Então, agradecer a você, agradecer por esse trabalho lindo que você está fazendo. Tá? Convidar o pessoal, né, para me acompanhar lá na minha página. Sim. A gente está agora, a gente concluiu o manual de inclusão TDAH e agora eu estou lá postando diariamente o manual de inclusão TEA e nós estamos trazendo lá várias informações sobre a inclusão. É Liliane Reis, Psicopedagogia. Isso. Tem um curso também que você está dando agora, né? Um curso. Nós estamos com aí também. Nós estamos com inscrição aberta para o curso Intervenção Educacional em Autismo, baseado em ABA e ensino estruturado. Então, é uma intervenção educacional específica para autismo, mas também todas as orientações que a gente vai dar relacionadas a ABA e ensino estruturado pode ser utilizado também para deficiência intelectual, síndrome de Down, outras deficiências, tá? Mas a intervenção educacional para autismo baseado em ABA e ensino estruturado, a gente está com as inscrições abertas. O curso começa no dia 22 de março agora. Pronto. Então, sai lá na página, me chamar no direct que eu mando as informações. Pronto, entrem lá no Insta, né, de Liliane, vocês viram o endereço aí. Você pode falar novamente aí, Liliane? Eu vou escrever aqui no comentário, é Liliane Reis, Psicopedagogia. Pronto. Vou escrever aqui no comentário para você. Lá, olhem a página de Liliane, ela faz mentoria também, faz supervisão. Supervisão. Para profissionais também de psicopedagogia, entrem lá, conheçam o trabalho de Liliane. Eu sou apaixonada, viu, gente? Obrigada. Pelo trabalho de Liliane. Podem entrar lá, certo? E conheçam o trabalho de Liliane e façam o curso quem tiver a oportunidade de estar fazendo agora. Liliane, eu quero te agradecer por você, né, estar participando. Essa foi a primeira de muitas lives que nós vamos fazer. Vou lhe convidar para muitas outras lives. Achei, assim, muito bacana você ter aceitado fazer a live com a gente. Tá certo? Eu adoro live. Obrigada, Celi. Quem sabe podemos fazer um curso. Eu vi muita gente. Quem sabe podemos fazer um curso. Eu vi aqui várias pessoas aqui, que são pessoas, alunos, né, que me acompanham, colegas de trabalho que entraram aqui na live, então um abraço para todos vocês. Quem sabe agora com retorno presencial, a gente não organiza um curso presencial aí com o IDSH. Sim, com certeza. Com certeza. Então, gente, eu quero agradecer a todos que entraram, participaram, divulguem essa live, né, que a gente sabe que muita gente depois assiste, não é mesmo, Liliane? Depois que a live é postada, muita gente assiste. Então, divulguem a nossa live e fiquem nos seguindo, tá bom? Tanto Liliane como aqui o IDSH. E em breve vou convidar a Liliane para outras lives, tá bom, gente? Liliane tem, assim, muita coisa bacana para contribuir aqui com a gente, tá certo? Então, um abraço em todos, tá certo? E um bom aí, início de semana
para cada um de vocês, tá certo? Tchau, tchau, Liliane. Um forte abraço, muito obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.